Como ter um 2023 mais positivo? Fazer a listinha de metas ou não? Será que funciona mesmo, gente? Hoje eu tô recebendo um convidado aqui muito especial, é meu amigo, mas ele é um profissional excelente e trouxe várias coisas pra gente conversar como que será o nosso 2023. Então eu já te convido para se inscrever no nosso canal. Se você colocar no YouTube Moda Life Podcast na pesquisa, você encontra a gente rapidinho. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação para você receber as notificações todas as vezes que o episódio for ao ar. Também segue a gente no Insta, modalife.podcast, porque lá no Insta a gente coloca todos os cortes. E agora, oficialmente, seja muito bem-vindo. Obrigada por você estar aqui assistindo a gente, ou você que está no Spotify escutando a gente também. E agora sim, aquele momento que eu amo e que vocês já me conhecem, que é o momento que eu pego a minha ficha para apresentar o nosso convidado. Gente, a gente está recebendo aqui no estúdio o psicólogo Dr. Armando Ribeiro, que tem em seu currículo uma lista enorme de especializações. Então, assim, se eu fosse contar para vocês tudo que ele faz, a gente ia ficar aqui muito tempo. E olha, e menções honrosas também pelo trabalho dele. Assim, gente, é um profissional excelente e que eu tenho a maior honra do mundo de receber aqui, porque eu já fiz uma live com ele, então receber ele aqui presencialmente no estúdio, eu tô muito feliz, muito obrigada, Dr. Armando Ribeiro! Obrigado. Tô muito feliz de Quando receber. A gente é super bem recebido, assim, a gente fica sem palavras, né? Então, na verdade, assim, agradecer a oportunidade que esses nossos esbarrões, né? A Lê é aquela amizade de esbarrão de estúdio de televisão, de correria. Então, assim, não é só aquela coisa bonita que vai para frente da televisão, mas de ver os perrengues, a transpiração, né? A preparação antes, né? da performance, do desempenho. É verdade. E algo de muitos anos, né? É verdade. Ó, eu tô no Merchan há 7 anos. Há 7 anos, e eu vou nos programas, que nem no programa da Cláudia Tenório, do Rede Vida, há mais de uma década já. Então, eu te conheço há muito tempo. E olha, gente, eu vou falar uma coisa, o que me encantava, assim, o que me encanta até hoje nas pautas do Dr. Armando é porque ele ilustra muito bem o que ele fala e ele traz comprovações pra gente. Então, por exemplo, eu conversei com ele hoje nos bastidores. Ai, doutor, eu tenho o exercício da gratidão e eu, às vezes, não consigo explicar para as pessoas quais as recompensas, quais os benefícios. Eu falo que funciona pra mim. E, gente, ele fala de tudo, assim, de tudo, com muito carinho e muito palpável, né? Que é o que a gente conversou. Então, eu quero que a gente converse hoje mesmo, e esse episódio, eu até comentei com você sobre o Moda Life, né? Por que Moda Life? Porque a gente fala da vida, né? Life e vida. Então, a gente fala muito da vida em todos os sentidos. Então, aqui a gente fala de autoconhecimento, autoestima. E eu quis trazer você aqui, doutor, pra gente realmente dar uma esperança pras pessoas, sabe? Em 2023, a falar assim, depois que eu assisti esse episódio, eu comecei 2023 diferente. Nossa, que responsabilidade, né? Mas vamos lá. O legal da responsabilidade é que ela nos esforça, ela nos coloca, assim, a realmente entregar o melhor, entregar aquilo que faça a diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que, assim, hoje a gente vive bombardeado de canais e de oportunidades de assistir programas e assim por diante. Então, assim, vamos fazer a diferença, né? Vamos contribuir para que realmente o mundo ele se transforme mais naquele mundo que a gente quer para a gente também. Sim, né? exatamente. Um mundo mais cordial, um mundo mais gentil, onde cada um consiga alcançar os seus objetivos, né? Às vezes, o que mais a gente vê é assim, as pessoas que estão desestimuladas, desesperançosas. Por quê? Porque não enxergam que, muitas vezes, para algumas pessoas, faltam poucos degraus para se alcançar, mas a mentalidade, né, os ruídos da mente levam os objetivos muito distantes, fazem com que as pessoas não enxerguem ali que, na verdade, assim, tem que mudar a mentalidade, tem que alinhar o coração, a mente, né?
para que a gente possa realmente sobreviver e enfrentar os desafios do dia a dia. Sim, que são muitos, né? E um ano novo é sempre um ano novo de oportunidades, é um ano novo que a gente precisa de se voltar para dentro, né, nesse ritual de passagem que a gente está prestes a percorrer. A ideia de que, tipo assim, não adianta ir com a Alê, com o Armando de agora, né? Sendo que eu preciso de enxergar em mim quais são as mudanças necessárias, as pequenas mudanças farão as grandes diferenças, né? Então, o que eu descobri sobre mim, né? O que eu descobri que eu gostei, o que eu descobri que eu não gostei tanto, mas assim, não se acomodar. Começar a perceber que assim, é um ano inteiro para a gente correr atrás dos nossos sonhos. Com certeza. Gente, dá para perceber só desse comecinho como que vai ser o episódio, né? E olha, o doutor Armando trouxe algumas coisinhas também para demonstrar aqui pra gente durante o episódio, então eu já te falo o seguinte, fica aí que o negócio tá bom. Então, antes da gente continuar nosso bate-papo, eu quero agradecer o apoio que a gente tem aqui da Ervic. A Ervic, que tem uma linha completa de dermocosméticos e tá aqui com a gente durante todo esse período. Eles estão aqui com a gente toda semana, que é uma empresa que tem muita gente legal e que tem uma energia incrível. E quando a gente fala de energia, a gente fala de positividade. E é uma empresa que acredita muito nisso também, no bem que a gente pode fazer para o outro. Então, um agradecimento especial à Ervic. Dê essa pausa aqui, doutor, só para a gente fazer um suspense nesse bate-papo aqui, que eu tô até ansiosa hoje. Olha, mas olha, falando de ansiedade, já é uma mensagem para 2023. Ótimo. Então, bora. Né? Olha, eu posso falar uma coisa? Oi. É com você agora. É comigo. Agora é com você. Quem não estiver um pouco ansioso, eu quero até plagiar, é porque não está entendendo bem das coisas, porque a gente vive num mundo cada vez mais produtor de ansiedade. Então, assim, não é só aquela ansiedade relacionada às doenças da ansiedade, como o pânico, as fobias, a ansiedade generalizada e tantas outras, mas assim, esse mundo ágil de mudança, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, né? Como que a gente constrói um caminho sustentável, um caminho sólido, né, pessoal, de relacionamentos, de trabalho, né, se a gente não sabe o dia de amanhã? Então, cada vez mais a gente vê as pesquisas no mundo todo com relação à neurociência e à psicologia mostrando que viver no século XXI, entrar em 2023, nada mais necessário e urgente do que desenvolver o autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que vai fazer a diferença de como que a gente vai canalizar essa ansiedade para poder correr atrás dos nossos sonhos e não ser sobrecarregado com ela, dependente de remédios, dependente cada vez mais assim de tratamentos. Não que eles não sejam importantes, mas eu falo, uma vez que você tem alívio para todas essas condições, vamos entender por que você chegou até ali, né? Muitas vezes se deposita assim totalmente a culpa ou na genética, ou no país, ou na política. Mas assim, é importante a gente refletir qual que é a nossa parcela de responsabilidade nessa carga de ansiedade que todos carregamos. Né? Então hoje eu atendo muitos médicos, colegas no consultório, e assim, todos os profissionais estão extremamente ansiosos, porque algumas certezas que nós tínhamos no passado estão sendo desconstruídas, né? Hoje a gente está usando até de uma plataforma que, assim, há poucos anos atrás, quando nos conhecemos ali, ninguém imaginaria que um dia a gente teria essa possibilidade de estar falando para o mundo todo. Não é uma coisa de São Paulo, não é uma coisa de Brasil, né? Não tem fronteiras. Ao mesmo tempo que traz essa responsabilidade de que mensagem a gente quer passar. Nossa, né? É muita coisa, né? Pois é, e isso assim, para seres humaninhos, quer dizer, seres imperfeitos, seres incompletos que buscam a todos os dias se tornarem uma pessoa um pouquinho melhor, sem afetações, sem exageros. Né? Mas é importante a gente olhar para 2023
Sem esquecer que o que eu aprendi de 2022? O que nesse ano foi importante em termos de trabalho, em termos de aprendizagens, de relacionamentos? A gente não pode esquecer que a gente está virando a página de 2 anos muito difíceis de uma pandemia, que teve o seu pico já, se Deus quiser, já passado, sim, onde tudo na nossa vida teve uma grande reviravolta, né? Eu dando entrevistas para Cláudia Tenório de casa, eu falei, nunca eu imaginei que eu ia dar uma entrevista de casa, dando aulas na pós-graduação. Eu sou professor da pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP, né, no curso de terapia cognitivo-comportamental, e assim, de uma hora para outra, um curso que a gente tem há mais de 15 anos, ele foi obrigado a ser online. Então, assim, os professores todos extremamente assim, experts nas suas áreas, tendo que mudar a linguagem, tendo que mudar o formato, né? Os meus filhos sendo obrigados a fazerem o curso, né? O ensino médio dentro de casa. E foi uma junção de coisas? A pandemia, mais a tecnologia, que está avançando cada vez mais rápido, e a gente está com muita informação, foi o que a gente estava conversando até pouco tempo atrás, muita informação. A gente ficou muito tempo em casa, e aí depois quando saiu, é muita informação, a gente sempre acha que está atrasado. Meu Deus, eu estou ficando para trás, que foi Perfeito. A sensação que eu falei para você que eu tive uma época, né? Nossa, eu estou com a sensação que eu estou ficando para trás. E aí quando a gente começa a ficar desse jeito e com essa ansiedade, qual o momento que essa ansiedade começa a atrapalhar a nossa vida? Então, a gente tem hoje um olhar diferente sobre essas questões emocionais, tanto com relação à ansiedade, quanto com relação à depressão e todas as demais. Por quê? Elas não são meros acasos. A ansiedade, a depressão, por exemplo, elas têm uma função de fazer a gente parar e pensar um pouquinho nas coisas que aconteceram, ou nas coisas que estão acontecendo, ou nas coisas que podem acontecer na nossa vida. Então, esses sintomas, essas queixas, evolutivamente, elas serviram para nos poupar de coisas piores. Então, eu falo hoje no consultório até algo que a gente vai aprendendo. Quem está na área da saúde, né, o tempo todo a gente tem que rever os nossos conceitos, porque a ciência sempre evolui. Então, a ansiedade por si só, ela não é uma grande vilã. Ela é aquele toque da evolução que diz assim, existe alguma possível ameaça por aí, então vamos colocar mais energia, vamos produzir mais adrenalina, mais cortisol. Por quê? Porque você vai estar pronto para reagir, você vai estar pronto para enfrentar a ameaça. Só que viver no século XXI significa você ter um monte de pensamentos sendo disparados, sejam seus próprios pensamentos, sejam os pensamentos que vêm desse ruído do mundo, né? Eu estou atrasado no idioma, eu estou atrasado na 5ª pós-graduação. Poxa, todos os meus colegas já viajaram, já conheceram, já deram 10 voltas ao mundo. Acho que todo mundo hoje, quem vive no século XXI, carrega um pouco desse, puxa, eu estou para trás, parece que eu não estou na mesma velocidade que os outros. E eu vou agora contar a verdade, que está todo mundo carregando esse mesmo sentimento, mesmo aquele que já viajou o mundo várias vezes, mesmo aquele que fala todos os idiomas, ele vai olhar para alguém e vai falar assim, nossa, mas eu ainda também não faço isso. Nossa, tá vendo, gente? Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E essa ideia do tipo assim, tá tudo bem desde que eu tenha consciência da posição que eu tô na minha vida. Em que momento eu tô na minha vida? É um momento de plantar, é um momento, né, de semear, é um momento de colher. Se a gente não tem essa ideia, e eu acho muito bela essa ideia da vida como a ideia do campo, de que existem estações, né? E é uma coisa muito antiga, a psicologia demorou muito tempo para ter esse toque de que, assim, às vezes a nossa vida, ela funciona como estações. Existem estações para plantar, existem estações para colher. O grande problema da ansiedade é quando você desconsidera essas estações e você quer colher quando era para plantar, e vice-versa. Você pula passos, né? Você pula
passos e pula etapas. Mesmo quando a gente vive num mundo hoje, que a gente sempre tem aquelas exceções assim, mas o fulano, ele começou o podcast e tem milhões de seguidores. A gente acha que isso é o geral e não a exceção. E isso faz sofrimento, isso traz sofrimento. A gente precisa de olhar com essa gentileza e com essa humildade do tipo assim, ok, é a história dele, mas a minha história é aquela que eu construo no dia a dia, né, no tijolo por tijolo. E eu te falo que para os meus filhos e para a geração nova, a gente está enfrentando uma grande dificuldade que é não tolerância à frustração. A gente protegeu tanto. A gente vem de gerações antigas que era mais ou menos assim, a gente brincava na rua, a gente ralava o joelho, né, a gente se machucava. Não é que a gente gostava disso, mas fazia parte da natureza da infância. Depois a gente cresceu e a gente quis educar os nossos filhos assim, vamos proteger. E é importante proteger, mas eu acho que a gente pecou um pouco nesse excesso de proteção, onde muitas crianças, agora jovens e futuros adultos, não sabem, não conquistaram, não aceitar que assim não foi o seu momento, não foi o seu momento de entrar no vestibular agora, não foi o seu momento de entrar naquela vaga de emprego sonhada agora, e tudo bem, não desista. A mensagem é assim, não desista. Uma grande professora da Universidade Harvard, onde eu tive a oportunidade de estudar, ela fala muito sobre o poder e a importância da garra, do grit, que fala assim, gente, muitas vezes o que faz a diferença entre um super aluno e que não desenvolve uma super carreira e um aluno médio, um aluno normal, um aluno comum, né, esforçado, é que ele não desiste dos seus sonhos, e isso vai fazer diferença ao longo da vida. Então, às vezes, eu tenho aquela pessoa que é super dotada. Ela tem uma facilidade para aprender idiomas, para saber exatas, para entender de tecnologia. Só que na primeira barreira, na primeira dificuldade, ela quer abandonar tudo. E eu tenho aquela pessoa que vai ter uma dificuldade maior de exatas, de idiomas, de fechar as notas, mas ela tem algo nela que é da natureza humana, que é assim, persistência. Não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã, ou se não, vai dar certo depois. E entrar em 2023 com garra, com persistência, com essa ideia assim, o que é importante para mim? O que eu quero alcançar? Lute, mas o bom combate. Né? Tendo claro os seus valores, tendo claro os seus propósitos. Uma vez eu tive a oportunidade esse ano de gravar para o programa do Pondé, na TV Cultura, que é um programa bem sofisticado, filosófico, né? E assim, eu não fiquei muito bem, ele deu uma criticada na minha gravação, porque ele falou assim, mas hoje tem executivos morrendo com um propósito. É verdade, porque muitas vezes você tem uma linguagem dentro das empresas assim, não tenha qualidade de vida, não tenha bem-estar, mas tenha propósito. Então, assim, tudo tem que ter uma justa medida. Um equilíbrio, né? Equilíbrio. Também ninguém vai viver de propósito se não consegue atender às necessidades básicas. A gente precisa de comer, a gente precisa de se relacionar. Uma das coisas que mais me machucavam durante a pandemia, Lê, era a distância dos alunos, a distância dos pacientes. Nunca foi a mesma coisa. Né? Nunca ter falado, eu tive uma oportunidade de falar 2, 3 vezes com a Cláudia Tenório, eu falo ela porque é a nossa referência, né? Mas a entrevista ao vivo e a entrevista online é muito esquisito. Né? Onde eu brincava em casa, falava, olha, vou fazer que nem o Bonner agora, eu vou colocar a camisa social, mas eu vou ficar de bermuda só para tirar aquele sarro. Mas é mesmo, né? Porque assim nada mudava. Eu ia dar uma baita entrevista do meu escritório, onde você entrava, falava, não tinha esse olho no olho. Faz muita diferença. Né? E só da gente poder estar aqui, por isso que eu sou, de novo, grato da oportunidade, do convite de ter lembrado de mim. Não, mas todas as pessoas que passaram pelas minhas lives durante um ano... Olha! São especiais, e você é uma delas, né, doutor? Principalmente pelo seu conteúdo, assim, que eu acho que ajuda demais as pessoas a realmente pensar em positivo. E aí eu também já aproveito o gancho e te pergunto, né?
pensamento positivo? Porque é muito fácil falar, né? Sim. Olha, você foi precisa muito ter pensamento desgastado positivo. isso, não? Muito desgastado, mas é muito fácil falar realmente. Sim. Olha, se você precisa ter pensamento positivo, você precisa focar no positivo, você precisa fazer a gratidão, enfim. Isso funcionou pra minha vida. Eu sou uma pessoa assim porque há anos que eu pratico a gratidão, há anos que eu tento realmente pensar positivo, mas não é algo que é todo dia. Nossa, todo dia eu tô lá, pensa... Não, tem momentos na minha vida que, às vezes dou uma caída, tal, enfim, mas aí eu lembro de... Você dá uma Peraí. caída, Lê. Um corte. E aí, e é legal Porque as pessoas te que te perguntar... veem na tela não devem imaginar, assim, que até uma pessoa que trabalha com a exposição diária tem dias ruins, tem dia com dor de cabeça, tem dia que tá, às vezes, com vontade de não se expor. E tô ali, né? E tá ali. Exatamente. E somos todos assim. Sim. Mas pensando dessa maneira mesmo, como que a gente consegue passar para as pessoas de um jeito assim, olha, não é só falar, isso realmente funciona no nosso cérebro. Acontece algo no nosso cérebro que, sei lá, entendeu? Perfeito. Que dá um negócio ali e que funciona mesmo. Por que que Olha só, eu gosto da Lê. A Lê provoca. A gente precisa de criar um quadro agora. Isso, a Lê provoca. gostei. Eu venho ainda de uma geração de estudiosos da psicologia que, assim, a gente tinha os nossos grandes pesquisadores que fizeram, assim, trabalhos fabulosos, bem pioneiros, de mostrar a importância da mente, do inconsciente, das emoções, seja para a saúde, seja para a doença, seja para a vida, né? A gente vem de uma geração onde muito do que se chamava de psicológico era uma coisa do tipo assim, é da tua cabeça, é bobeira, é supérfluo. Ao ponto desses grandes pesquisadores mostrarem não. De fato, a nossa cabeça é talvez o timão, é o guia maior para a vida que a gente vai construir. Mas o problema é que muitas vezes, para o público em geral, isso parece impalpável, parece uma coisa assim de opiniões. Então é a opinião de alguém, não é a minha. E nada mais importante do que a gente ter essa evolução da neurociência que conseguiu mostrar, através do estudo do cérebro humano e de outros animais, né, outros seres, de que, de fato, os pensamentos, eles interferem, eles conversam. Não só o cérebro produz pensamentos, mas os pensamentos produzidos pelo cérebro, eles modificam o próprio cérebro. Então, é uma mão de via dupla. Então, por exemplo, o cérebro, ele produz pensamentos positivos, pensamentos negativos e pensamentos neutros ou realistas, do tipo assim, ora é positivo, ora é negativo. Só que a produção desse pensamento nos leva a ter comportamentos e esses comportamentos vão fazer com que toda essa maquinaria cerebral ela seja ou não reforçada. Por isso que o exercício do pensamento ele é como se fosse um exercício de academia de ginástica. Então, se eu faço só exercício para o meu braço direito, meu braço direito vai tonificar, mas o braço esquerdo não. Então, se eu fizer só exercício para pensamento negativo, é claro que a maquinaria do pessimismo, de só enxergar os problemas, não enxergar a saída, ela vai ser fortalecida, da mesma forma que o pensamento positivo. Mas, às vezes, a vida é tão complexa que a gente precisa de ter esse jogo de cintura e, assim, não enxergar nem só um e nem só o outro, mas enxergar o que é o momento, o que é exigido no momento, que é o pensamento realista. Às vezes, é como se fosse temperar um alimento. Eu preciso de sal, mas às vezes eu coloco um pouco de açúcar, ele fica no ponto ideal. Então, nem tanto um, nem tanto outro. Então, só deixa eu entender, o que seria o pensamento realista? Dá um exemplo. A gente fala muito, né? Tem a grande questão do pensamento positivo, eu acho que ele ficou imortalizado no livro da Poliana, né? Que conta aquela história o jogo do contente. Você tá desgraçado, a vida tá arrasada, sabe? A vida tá não sei se a gente não pode tá usar legal, essas palavras não tá legal. aqui. Fala assim, nada. não tá bacana. E aí, naquele personagem fictício, ela fala, tudo bem,
tá tudo bem, vamos jogar o jogo do contente. E isso se mostrou que, assim, às vezes é forçar um funcionamento que não seria o melhor funcionamento para o nosso aparelho psíquico. Por quê? Porque, de verdade, saber reclamar, existe importância na reclamação. Né? Sabe, Nossa, reclamação, gente. às vezes, é você poder falar para o outro assim, pare, porque essa brincadeira também não, eu não gosto dessa intimidade, eu não gosto dessa forma de você se aproximar de mim, ou de você ter limites para tudo na vida. Eu acho que é um amadurecimento que às vezes a gente demora, a gente adia para construir. Então, o jogo do contente é do tipo assim, a pessoa está abusando de mim, vou fazer o jogo do contente, porque eu não vou ver que isso é um abuso. E a gente não quer isso. Então, a ideia do pensamento realista é identificar quando as coisas são favoráveis ou quando elas são desfavoráveis e poder fluir. Ter a flexibilidade necessária para poder fluir entre a melhor resposta, o melhor comportamento, a melhor atitude perante aquela situação. Então, só jogar o jogo do contente, às vezes o outro não vai entender, vai falar assim, mas se ela não proibiu, é porque ela está aceitando o assédio, é porque ela está aceitando essas brincadeiras de mau gosto. Como se estivesse mascarando algo. Não, eu preciso de ser pontual e ser direto. Falar, eu não admito isso. Sim. Né? E aí, para todas as outras coisas também da nossa vida, né? Às vezes realmente está passando por um problema muito pesado e aí faz o jogo do contente e aí acaba não olhando, nem consegue enxergar uma solução para aquilo, né? Sim. Uma outra questão dos pensamentos é que os pensamentos, eles não são só eles não são etéreos, eles são... a gente fala muito de energia. Eles são, na verdade... parte da energia que acontece no cérebro. Então, todos os nossos pensamentos têm por trás a produção de neurotransmissores, a produção de hormônios, e o nosso corpo todo, ele funciona de forma coerente àquele padrão de pensamento. Então, quando a gente fala da importância do pensamento positivo, é por quê? Porque, de fato, o meu corpo... Não tem problema. De fato, o meu corpo ele vai funcionar de uma forma mais construtiva. Então, por exemplo, o pensamento positivo, ele acalma os batimentos cardíacos, ele diminui a pressão arterial, ele faz com que o meu corpo ele reconstrua células defeituosas, que ele identifique, que ele marque, que ele limpe aquele lixo que é produzido no metabolismo celular. Isso hoje já é evidenciado. E o pensamento positivo, ele seria quase que, na pirâmide, no iceberg, ele seria a pontinha de um processo que é muito profundo e é inconsciente. Tá? Da mesma forma, o pensamento negativo, ele tem a sua importância porque ele vai falar para o teu corpo fazer coisas diferentes, mas que podem ser necessárias para aquele momento da tua vida. Então, tem momento da vida que eu preciso de ter aumento de pressão arterial, que eu preciso de ter uma frequência cardíaca maior. Por quê? Porque é um momento de luta, de fuga, de preparação para um combate. Se eu não tiver uma mudança na minha fisiologia, como que eu estou pronto para esse combate? É aquele que vai abraçar o urso numa situação de agressão? Não dá. Né? Então, eu entendo que o pensamento... uma outra questão, a gente está falando de pensamento, que eu vou mostrar para você um pouco como ele funciona. Ai, meu Deus! Vamos lá! Mas todo pensamento, ele vem concomitante com estados emocionais. E esses estados emocionais é que explicam toda essa questão dos hormônios. Então, um pensamento positivo, você vai ter o quê? Uma emoção, como alegria, como esperança, né? Coisas que constroem comportamentos, constroem rituais do dia a dia. Por outro lado, pensamentos negativos, como vêm associados a emoções negativas, como a tristeza, como o rancor, como a raiva, como a frustração, e que eles são importantes para a vida humana também. Existe serventia, existem momentos da vida que eu tenho que ficar triste porque a tristeza ela faz parte, é dar valor àquilo que eu perdi. Puxa, se eu perdi alguém, eu perdi alguma coisa que é muito valoroso para a minha vida, e eu não aceito me entristecer, qual que é o significado disso? Né? Então a gente entende que assim, não é que a gente tenha que gostar,
Mas a gente tem aqui... A gente não pode ser 100% pensamento negativo, nem 100% positivo. A gente tem que achar o equilíbrio, seria isso? Onde as pessoas erram, quando as pessoas se apegam demais, a gente adora... Pega tua parte do cérebro, a gente adora polarizar. A gente adora ficar num dos times. Né? Parece que assim, é quase da natureza humana. Você tem que escolher um dos times. Você é do time positivo ou você é do time negativo. E talvez o melhor da vida é você ter flexibilidade, no sentido de que eu tenho uma disposição positiva, eu me esforço, eu construo uma vida, eu olho o copo meio cheio. Eu tenho rituais, eu me cerco de coisas que me ajudam a olhar de forma com esperança, com crescimento, mas eu entendo que tem momentos difíceis, eu entendo que eu preciso às vezes de me refugiar, de me resguardar, e isso está se perdendo nessa vida ágil, agitada do dia a dia. Tá se perdendo muito, não vou fazer uma consulta aqui, tá, gente? Prometo. Mas assim, ó, eu sou da vibe aí da galera do pensamento positivo, só que por muitas vezes eu acabo me machucando no sentido da autocobrança, de passar por alguma situação e falar, não fui positiva. Não é assim, Alessandra, você precisa ser positiva, não é assim. Até a Renata provavelmente tá assistindo esse episódio. Aí você pega o seu Renata cérebro, é uma que eu mais converso aí você sobre pega isso. O seu cérebro, você tem que ser positivo, aprenda. E eu até vou dar o exemplo da Renata, que às vezes a gente conversa muito todos os dias, a gente trabalha juntas e também somos, né, ela é uma das minhas melhores amigas, então às vezes eu converso com ela fala alguma coisa, eu, não pode, Renata, você tem que pensar positivo nisso. Isso. E aí eu fico agora refletindo com isso, né, com essa conversa, até tenho certeza que todo mundo que também está acompanhando a gente deve refletir sobre isso, mas eu pensei, nossa, será que eu também às vezes não chego a ser um pouco chata, né? Porque se você parar para pensar, precisa do equilíbrio. E eu não falo chata só com a Renata, Sim. não, eu digo até comigo, né? Peraí, tudo bem se alguma coisa aconteceu, né? Tá tudo bem, não preciso ser positiva 100% do tempo. E se acontecer alguma coisa, até quando me olho no espelho, falo, peraí. São 4 estações, teoricamente, são 4 estações. Então, voltando àquela analogia que a psicologia resgata, né, de que, assim, na vida existem vários momentos, e eu não falo só da infância, da vida adulta, da velhice e assim por diante, mas, assim, às vezes numa mesma semana, às vezes no mesmo dia, a gente passa por essas 4 estações emocionais, momentos de vida que propiciam que a gente perceba, assim, é a hora de ficar mais fechadinho, de perceber, de aprender. Não, é uma hora de expansão. É como se fosse a primavera que joga na nossa cara, assim, flores, Sim, pássaros, essa coisa. A gente tende, nesta sociedade de hoje, né, a querer cristalizar e se fixar numa estação só. Mas parece a natureza que é muito mais anterior do que o próprio homem, né? Ela vem mostrando que, assim, se tiver só verão, se tiver só inverno, não é bom. Nossa, agora também já me veio outra coisa na cabeça. Eu pensei, gente, será que eu sou bipolar? Porque eu também fiquei pensando, mas peraí, uma vez eu passei por uma situação e aí eu fiquei tão mal, tão mal, que eu fiquei muito no negativo. Eu não sei, agora eu tô preocupada. Mas eu acho que eu tô mais pra vibe do positivo. Mas agora, gente, eu tô aprendendo, vou equilibrar, adorei. Vou começar 2023 totalmente diferente. E até você me fez a provocação, eu queria te convidar, vamos. Eu acho que pra gente ilustrar. Tá bom, lógico, porque, vamos. Eu demorei muito tempo e a minha carreira foi buscar bastante, assim, o que através da tecnologia a gente consegue mostrar para as pessoas, seja no consultório, sejam nas empresas, né? Assim, da gente aprender que o nosso cérebro, ele é feito e ele funciona melhor com essa dinamicidade. Ele tem que ser dinâmico. Ele tem que estar positivo, mas ele pode, às vezes, dar uma paradinha e falar, não, me recupero. E aí eu trouxe para você o quê? Isso daqui parece um livro, uma agenda, mas verdade, né? Na verdade é uma coisa muito bonitinha. Por quê? Olha, e eu já vou fazer uma pausa aqui, doutor. Para você que está escutando a gente agora pelas plataformas de áudio, eu te convido a assistir depois, né, no YouTube,
assistir realmente a gente aqui pelo videocast, porque dá pra você... hein? É imperdível, de verdade. Ai, Ale, vamos lá, o que isso é daqui, isso? Aproveita até agora. Não é merchan, tá? Não é merchan. Tá pegando mas bem aí, né, Tico? Aí a edição aqui, ó, tá pegando a não câmera é merchan, aqui, né? mas eu vou te falar que eu acho que é o primeiro podcast do Brasil, tá? Que vai ilustrar com uma alta tecnologia do cérebro. O que eu trouxe para você aqui é algo que, assim, os meus alunos da pós-graduação viram há algumas semanas atrás e a gente tem a oportunidade de falar para o grande público. Gente! Pessoa em casa, né? Ai, eu sou ansiosa. Olha aí, ó, eu tô com um psicólogo na minha frente e tô ansiosa para ver o negócio. Então, assim... O que é isso? O que é isso, né? Com o sensor desligado, isso apenas é um abajur, né? Uma cor, e ele muda para várias cores. Mas, na verdade, esse daqui é um sensor de neurofeedback, ou seja, é um equipamento capaz de ler as ondas cerebrais produzidas no nosso cérebro. E assim, só existe vida com a produção dessas ondas cerebrais. Então, o tempo todo, quando a gente está mais positivo, quando a gente está neutro, quando a gente está mais negativo, são essas ondas cerebrais que estão sendo produzidas e estão retroalimentando, né, as escolhas que a gente vai fazendo no dia a dia. O problema é que tudo isso é muito impalpável. A gente sente, mas a gente não enxerga naqueles comportamentos que são realizados. A tecnologia permite a gente ver o cérebro nesse estado de funcionamento através de um código de cores. Então, diferente desse vermelho fixo, né? Eu vou te pedir agora. Ai, gente! Olha lá, hein? Será que a Lê vai queimar o meu equipamento? Vamos ver como essa mente aí, meu Deus do se céu, ela é tô muito ansiosa. agitada. Por favor, é como se fosse um arco, só que aqui no meio da fronte, né? Assim? Isso, um pouquinho mais para baixo e sem esquecer o sensor na orelha. Perfeito. Ai, gente. Isso, tá. As pessoas de casa vão ver que o sensor ligado e apareceu um esquema de cores aí. Por quê? Porque o aparelho já está lendo as ondas cerebrais dessa região do nosso cérebro aqui. Essa região é aquela que fica bem atrás dos olhos, que é a região que mais nos diferencia dos demais animais da natureza. Ou seja, que é o córtex, é o neocórtex, é a parte mais evoluída, é aquela que a gente tem planejamento, que a gente tem o pensamento racional e assim por diante. Então, é a área nobre. Não batam essa área porque é problema. Tá. E o que a gente vê? A gente vê que esse equipamento que está monitorando essa área nobre do cérebro da Lê, quem gosta da Lê tem que dar muita curtida, porque olha o esforço de um podcast, né? A gente vai ver o quê? A gente vai ver que o sensor, ele manda um código de cores e esse código de cores ele vai ilustrar se o cérebro da Lê ele está mais atento para fora ou se ele está mais atento para dentro. Ou seja, eu estou focado ou eu estou mais num estado meditativo. E isso é traduzido, Alê, no código de cores frias e quentes. Cores frias significa um estado mais interno de processamento do cérebro. Ele está funcionando, ele está pensando, ele está lembrando, ele está fazendo conjecturas. Por exemplo, é o estado agora. Você vê que ela está me ouvindo? Agora já mudou. Quando eu falei o estado agora, porque o cérebro é fluido, a mente é fluida. Que louco isso! Né? Então, por exemplo, é mais frio, cores frias, estados mais internos. É um funcionamento que está voltado a prestar atenção nas sensações. À medida que ficam cores mais quentes, significa que a gente está conseguindo tirar um pouquinho da atenção da Lê e falando, Lê, presta atenção em mim. Sim. E esse equipamento, né, com o uso desse abajur, ele serve para a gente ilustrar para os nossos pacientes, para as pessoas que a gente treina, Lê, como a mente é saudável, é uma mente que ela tem que ter fluidez. E a gente pode o quê? Quando a gente fala de autoconhecimento, significa você tornar coerente esse estado interno com esse estado medido aqui e falar assim, nossa, realmente eu meditei. Será que eu meditei ou será que eu estava divagando?
Então, o uso da tecnologia, ela permite que você tenha uma comprovação de que o teu propósito estava alinhado. Sim. Por exemplo, pessoas que estão mais desatentas, e hoje a gente tem um número cada vez mais crescente, né, de pessoas que até tomam remédio por causa da desatenção crônica. A gente vê no aparelho que fica... muda rápido demais... E a pessoa, às vezes, não percebe como que essa mente está caótica, como ele não consegue fixar, por exemplo, numa aprendizagem, numa escola, num propósito de empreender, porque a mente dele não tem foco. E aí precisa de tomar o tal do remédio para tentar melhorar o foco. Só que o uso desses equipamentos é um uso como se fosse quase um aparelho de ginástica, mas que faz o teu cérebro e a tua consciência se tornar palpável para você melhorar. Fala assim, puxa, o que eu preciso de treinar mais? Eu preciso de treinar mais estados de atenção interna, de meditação, de profundidade, ou estados mais de foco no externo? Então, o foco para o estudo, na leitura, na aprendizagem de idiomas. E essa tecnologia que eu sou um apaixonado e eu levo para os meus alunos, levo para os meus pacientes, é para tirar aquela mistificação de que, assim, se é pensamento, se é mental, é uma coisa impalpável que está no ar. E a gente fala, não, esse equipamento ele está lendo as ondas elétricas produzidas pelo seu cérebro e permitindo que a gente veja numa coisa externa. Como né? é que eu tô me avaliando? Te avaliando, você tá super fluida entre prestar atenção nos teus eventos internos e quando eu chamo a sua atenção é muito rápido, a gente vê que vem um tom de vermelho, Sim. vem mostrando que você tem essa versatilidade. Você está hoje funcionando de uma forma equilibrada de prestar atenção no interno, prestar atenção no externo. Tá? Então, assim, não é um diagnóstico, não é esse o propósito, mas assim, a gente começa a aprender, por exemplo, por que eu estou numa discussão de relacionamento com meu parceiro, com minha parceira, e eu sinto que ele não me entende, falta empatia, etc. A gente coloca os dois na máquina e a gente vê coisas fabulosas, como os estilos de funcionamento do cérebro são diferentes, só que para um relacionamento eles precisam de funcionar mais em harmonia. Gostou, né? Você tá muito... Quem gosta de série, tem uma série, a mais nova, agora chamada Periféricos, da Amazon Prime. Você tá quase na série, porque é a tecnologia que a gente tem hoje. Não é... Fotinho, tá. Não é uma ficção, é o que a gente... Da ficção, a ficção sempre permite a gente sonhar com o que não existe ainda. Mas isso é o que existe hoje e permite a gente fazer uma revolução nos consultórios, né, que tratam das questões de comportamento e de emoções humanas. Gostou, que né? demais! Pode tirar. Vou apagar, porque isso aqui vai roubar a nossa conversa. Fiquei com as bolinhas marcadas só aqui, rapidinho. Gente. Então tá tudo Não bem. vai entender, faz parte. Eu amei tudo isso. Ó, antes da gente ir pra nossa brincadeira, porque você vai participar de um jogo aqui, né? Meu Deus, ainda bem que eu Já não vou dei usar uma isso aqui, dica, não. hein? Antes da gente ir pra nossa brincadeira, né? Que a gente faz esse jogo rápido, esse papum aqui, pra gente finalizar de um jeito divertido. O que você pode passar de dica para quem está assistindo a gente agora, para começar no 2023, uma dica mesmo prática, para começar o ano de 2023 de uma forma diferente? Claro que você já passou, né, indiretamente aqui várias dicas, mas assim, se fosse prática. Ali, agora eu vou te sacanear. É me seguir nas redes sociais. Mais prático. Adorei. Já fala seu arroba? Você vai ter, assim, mensagens o ano todo. Amei. Faça seu arroba antes da dica. Armando Ribeiro. Não. É Armando RNN. Vai aparecer. Vai aparecer tá aí. Bom. Tá? Então, adorei. Que é uma forma da gente continuar. Eu falo adorei. Que hoje as redes sociais, elas trouxeram muitos problemas. Mas se tem alguma coisa boa, é a proximidade que a gente tem com as pessoas que falam o que a gente quer ouvir e o que a gente quer continuar pensando. É verdade. Né? Então é por isso que a gente segue as pessoas. E eu falo, às vezes a sabedoria não é seguir aquela pessoa que te faz se sentir mal, é seguir aquela pessoa que a presença dela, a palavra dela, tá? Te traz esse crescimento.
E isso não tem barreiras, isso não tem verdade. fronteiras, né? Então, eu acho que é uma dica sábia para todos nós. Escolha, como se fosse alimento, Ale, escolha do que se alimentar de redes sociais. Eu ia né? falar isso agora. Escolha quem você segue também. Né? Isso é muito importante. Então, como um prato saudável, a gente tem que ter uma variedade, tem que ter lá as 7 cores do arco-íris, né? Um pouco de cada grupo de alimento, mas assim, se alimente daquilo que quando você termina de assistir, você sai revigorado, você sai alegre, o coração fica cheio. Né? Para 2023, eu acho que nada mais importante do que a gente dar esse toque na cuca e falar assim, não gosta do personagem, não gosta da mensagem, do autor, não tem problema, porque o mundo é vasto, existem tantas opções. Então não sofra assistindo alguém que você não gosta, né? E que te faz mal de alguma forma, Sim. que te traz ansiedade, tudo então, isso. Assim, essas pequenas escolhas são pequenas escolhas sábias. Por quê? Porque é algo que a gente vai ter ao nosso redor durante o ano todo. Então, saiba quem escolher, né? Escolha aquilo que faz você se sentir mais fortalecido, mais coerente com a sua vida, com os seus propósitos. Uma coisa que sempre me perguntam os pacientes no final do ano com relação às listas. Você é de fazer lista? De meta. Você é de fazer lista, Lê? Sou. Você vai compartilhar, não? Não, gente, mas eu sou da listinha. Você é da listinha. Eu sou da listinha, eu sou do quadro dos sonhos e do quadro das metas também. Então, assim, eu faço uma listinha. Você tem um pacote, você é um combo. A Lê é um combo. Eu faço uma listinha de metas básicas, mas eu tenho o meu quadro dos sonhos, que é bem ilustrativo com imagens, que eu deixo no meu escritório, que é bem grandão. Que ali eu coloco meus sonhos de viagens, meus sonhos da vida mesmo, assim, tudo. Sonho profissional, tudo. E no meu celular, na capa, assim, né, proteção de tela, eu tenho a listinha de metas. Então, para o próximo ano, eu coloco figuras do que eu quero alcançar naquele ano. Mas que coisa, Lê. Tô bem. Nossa, bate aqui, ó. Puxa vida. Se você não é tão como a Lê, então a gente vai fazer agora. Gosto, gente. É que eu gosto. Eu gosto dessa vibe de olhar. Eu tenho um caderninho que eu pago minhas contas e as meninas até me zoam por isso, mas eu tenho um caderninho que eu pago minhas contas, que a hora que eu pago, eu tenho que pintar de lápis de cor verde. Muito bom, paguei. Então, eu sou dessa daí, entendeu? Eu fiz um curso Sem críticas, hein? na escola de educação da Faculdade de Medicina da USP, e assim, essas estratégias, elas são estratégias que cada vez mais são valorizadas, porque são formas da gente manter o foco naquilo que é importante. A gente vive hoje um mundo que é altamente dispersivo. A nossa energia mental, comportamental, ela está sendo diluída com tudo que chama a nossa atenção. Então, quantos canais, quantas redes, tudo isso a gente não tem uma energia infinita, né? O próprio cérebro, o estudo do cérebro mostra que a gente tem limites para manter o nosso foco de forma saudável e de forma construtiva. Passou os seus limites, a gente começa a sofrer. Tem enxaqueca, tem dor de cabeça, tem distração, tem ansiedade. O corpo começa a dar esses pequenos sinais de que alguma coisa está fora do normal, da normalidade. Então, o que você faz é muito legal, mas é um perfil de pessoa. E o que a gente precisa de ver é que, às vezes, a receita para um não é exatamente... É o que funciona para mim, né? Você já viu aquela pessoa que pergunta para a vizinha assim, o que o teu médico mandou, disse que é bom para dor de cabeça? Exatamente. Me dá a receita porque eu quero igual, eu vou comprar igual. Eu concordo super, doutor, é o que funciona para mim. Eu sempre falo isso, eu falo porque... Isso. Tem gente que parece que gosta de fazer isso, então eu falo, faz mesmo, que você vai amar. Se você não gosta, então vamos voltar para a listinha de metas. Para quem não gosta ou tem muita dificuldade de alguma organização, e isso é normal, não é um problema, tá? O que a gente tem visto que, assim, alguns itens de lista de reflexão de final de ano é melhor do que nenhuma lista ou nenhum item. Então, assim, olha que bacana. Não precisa de ter mural, não precisa de ter... isso é muito sofisticado, tá? Não estou dizendo que não funciona. Já necessita de um perfil pessoal... Entendi, mais organizado. É minha lua em câncer, ou em virgem. A lua em virgem. Perfeito. Então, assim, que legal
talvez muitas pessoas se atrapalhariam para manter essas coisas tão bem organizadas e geridas. Então, o que a gente sabe? Aí falando da psicologia, tá? Refletir nesse final de ano sobre, assim, o que eu alcancei, o que faltou alcançar, o que ainda é importante para mim buscar, almejar em 2023, escreva. E o escrever é mais importante do que só o mentalizar ou só o imaginar, tá? Tudo isso se reforça, mas o exercício da escrita, eu quero... Se a pessoa tem muita dificuldade, coloque 3 itens. Tá? Mas faça, né? Mas faça. Faça num guardanapo, faça num papel de pão. Não tem mais papel de pão hoje em dia. Tá? Não, pega um bloquinho aí e faz, né? Poxa. Um pedaço de papel. Quer fazer com caneta colorida? Bloco de notas, bloco pode? De notas. Bloco de notas, gente, mas faz. Mas assim, 2 a 3 itens para uma pessoa que tem uma dificuldade de organização maior. Isso não é um problema, tá? São características pessoais. De 2 a 3 itens para fortalecer o teu propósito de metas para 2023. Isso é positivo. Isso é importante. Tá? Até para que em 2023 você não fique correndo atrás de coisas que não tenham nada a ver com você. Olha que importante. Né? Como daqui a pouco, né, a gente passa todo ano a gente englobou a questão do Black Friday, né? Que é uma coisa interessante. Assim, você vai comprar tudo porque está na promoção? Será que você tem clareza, né, de que talvez tenham algumas coisas que vão fazer sentido na tua vida e outras não? E o mundo não transforma o mundo numa grande Black Friday, né? Que você possa e olha que ter importante. Metas. Tenha metas, gente. Ó, exercício maravilhoso para você, pelo menos 2 a 3 itens. A 3 itens para você começar 2023 de maneira diferente. Se segue a ler e quer dar aquela glamourizada, sabe? Já quer estar num outro nível. Moda Life. Já quer estar num outro patamar. Não, mas aí sabe o que eu penso? Aí eu digo que, assim, as imagens, as fotos... mas olha, eu penso assim... Vê se eu tô errada. Okay. Pelo amor de Deus, você que é o doutor aqui, né? Pelo amor de Deus, doutor. Ó, se eu olho no meu celular imagens... mas aí também funciona para uma pessoa que é visual. Sim. Né? Para uma pessoa que é visual, funcionaria as imagens. Então, você que é visual, que gosta de olhar, faça as imagens. Se você é mais sinestésica, escreva. Perfeito. Ou se você, né, pode também colocar... Se você for mais como eu, assim, 2 a 3 itens, tá ótimo. E tá tudo bem. O importante é como a gente vai passar o ano e tendo sempre essa clareza de que um ano novo é um ano de oportunidades novas. Existe algo não compreendido em nós de que, assim, quando a gente faz esse ritual de virar o ano, é como se a gente tivesse, assim... quase que uma nova oportunidade de renovar, né? Renova-se a energia, renova-se a disposição para a gente correr atrás, para a gente lidar com os nossos desafios e assim por diante. Então, não perca a oportunidade, né? Passe o ano mais focado naquilo que é importante para você. Aproveite o podcast, aproveite esse presente, né? Para realmente pensar naquilo que vai fazer a diferença na sua vida, no seu ano. Adorei, doutor. E obrigado por estar aqui. Nossa, calma, não acabou. Não. Vamos ainda. Vamos agora fazer o nosso jogo Moda Life Papum com agradecimento. Tô aparecendo. Jogo Moda Life Papum, agradecimento Ervic. E a beleza transcende, gente. Eu falo dessa empresa porque eu divulgo a Ervic todos os dias ao vivo na televisão e aqui no podcast uma vez por semana, todas as quintas-feiras. A Ervic está comigo aqui, eu sou muito grata por essa empresa, porque eles têm uma linha completa de dermocosméticos e eu sempre vou falar deles com muita alegria, porque são produtos que funcionam, que eu uso, que faz parte da minha rotina. Então eu só falo pra você aquilo que realmente dá resultado pra mim, por isso que eu tô passando pra você e por isso que eu agradeço a Ervic estar aqui com a gente. Então, um oferecimento Ervic, vai ter um plim aí na edição. Plim. Agora começa a musiquinha, hein, Chico? Aí tem uma musiquinha. Vamos lá. Doutor, é o seguinte. O jogo, eu falo uma palavra e você fala o que vem na sua cabeça. Médico, hein? Psicólogo. Deus. E aí a gente faz de acordo com a profissão do convidado. Perfeito. Então tem algumas coisas aqui
que são genéricas e algumas coisas que fazem parte da sua profissão. Né? Então vamos lá. Uma peça de roupa. Uma peça de roupa, camisa. Adorei. Uma estação do ano. Primavera. Uma parte do corpo humano. Coração. Um filme. Ai, vários. O Doutor Felicidade. O Doutor da Felicidade, é um que eu assisti recentemente. Um livro. Ai, eu sou um amante de livros. Eu vou ser muito ingrato. Eu tenho pilhas e pilhas. E assim, eu tenho os preferidos, mas assim, para mim a leitura ler é viver. Então assim, eu não consigo... Já respondeu, ler é viver. Tá tudo certo. Uma cirurgia. Ai, eu acho que se fosse possível mudar o que eu imaginei agora, era de personalidade. Existem algumas personalidades que precisavam ser cirurgicamente removidas da sociedade. Entendi. Não existe, mas tudo bem. Tá, tudo bem. Um arrependimento. Um arrependimento, eu acho que principalmente de demorar algum tempo, talvez o tempo que foi necessário, mas para expor mais as ideias, para falar para o grande público, porque até então eu ficava muito fechado dentro de um nicho de estudiosos da saúde mental e assim por diante. Quando eu saio dessa bolha, eu vejo que todo mundo quer viver melhor, não é só falar de doenças, mas é falar o que a ciência pode contribuir para uma vida plena. Arrasou! Se eu não fosse médico, eu seria? Se eu não fosse psicólogo... Psicólogo, vamos. O que eu seria, gente? Eu seria poeta, escritor. Eu não sei se eu sobreviveria. Mas combina. Um sonho, doutor? Um sonho é de levar a saúde mental, de levar a psicologia para todos, sem nenhuma diferença, sem nenhuma segregação. A psicologia no século XXI não deve ser mais para uma elite. A psicologia e a saúde mental, ela é algo para todo ser humano, para poder contribuir na evolução, né? Seja para mim, para os meus, mas seja para que seja possível a convivência no século XXI. E uma gratidão para encerrar. De estar aqui. Eu não posso esquecer, de verdade, tá? Ai, que honra, é o meu gente. primeiro podcast de primeira, assim, eu gostei do negócio. Gostou do gostei negócio, do então eu te convido negócio. pra voltar mais vezes. Por quê? Porque, de fato, eu acho que, diferente de um programa de TV, o que o podcast te oferece de naturalidade é uma conversa. É um bate-papo, sabe? mesmo. Claro que tem a iluminação, tem uma câmera meio grande demais aqui desse lado ou lá, mas assim, é como se fosse aquela conversa entre pessoas que têm algo em comum, mas do cafezinho, e que você realmente pode falar coisas que não teriam talvez espaços numa sala de aula ou num estúdio de televisão. Então, gratidão demais. por você gerar essa oportunidade para mim, né, para minha vida, de estar aqui desfrutando dessa tecnologia de comunicação. Obrigado, Ale. Eu que agradeço, eu sou muito grata por te receber aqui, por você ter aceito o nosso convite. Eu sou muito fã do seu trabalho, você sabe disso, sempre falei, não é à toa que nos conhecemos como que a gente há bate muito palma? tempo. Aqui é Eu sou muito grata, de verdade, obrigada mesmo pela sua participação, eu tenho certeza absoluta que esse episódio vai ajudar muita gente a começar um ano de 2023 muito diferente, porque você estava aqui. Então, puxa obrigada vida, mesmo. Agora eu não quero ir De embora, verdade. não. Tem uma frase, doutor, que eu não lembro agora quem que escreveu essa frase, mas me chamou muita atenção a vez que eu li, que a gente sente que a nossa missão foi cumprida, né, na Terra, quando pelo menos uma pessoa respirou melhor porque a gente existiu, né? Puxa. Então, acho que isso vale aqui, de verdade. Eu acho que isso vale pro episódio, porque de verdade, se a gente conseguir ajudar uma pessoa que esteja aqui acompanhando, já
muito o trabalho válido. já alcançou, Exatamente. né? Alcançou. E é isso, obrigada! Não quero acabar, não! Obrigada, doutor, e obrigada para você também. Obrigado de verdade. De coração. Obrigado por você estar aqui com a gente. Deixa seu comentário, comenta o que você achou desse episódio. Comenta se você vai fazer a sua listinha de metas, se você vai colocar 2 ou 3 itens ou se você vai fazer um quadrinho com... Super moral gigante! Super moral. Me conta o que você vai fazer para o seu 2023 começar diferente. O que eu não quero, gente, o que a gente não quer, eu e o doutor, é que você não faça nada, Isso. né? Se você assistiu esse episódio até o fim, eu tenho certeza que alguma coisa você vai fazer para mudar de forma positiva a sua vida. Então, se inscreva no canal, que isso você vai me ajudar. Vai mudar a minha vida também de forma positiva. Se inscreva no canal, segue a gente no Insta, @modalife.podcast. O meu Instagram é alessandraalves.lele e o do doutor é @armando RNN. que tá aqui para vocês também escrito. Perfeito. Agradecimento a Ervic. Pode entrar também no site para conhecer os produtos da Ervic ou seguir eles no Instagram, que é Ervic Oficial. Obrigada, gente. Até quinta-feira que vem. Beijo! Beijo! Ei! Tá, 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 tá.